Parei no meio ali, mas eu acho que até aqui a gente, né, tá acompanhando. Ó, eu estava mostrando para vocês na prática o que é um domínio. Domínio é um tipo de endereço alternativo, ou seja, ele foi inventado para substituir a necessidade da gente digitar números IP. E ele faz isso com, né, faz muito bem, porque eu acho que vocês concordam, não é difícil guardar na memória domínios, né? Eles têm uma forma simples de ser escrita, mas uma coisa a gente tem que lembrar na hora de uma prova. Quando alguém digita um domínio, não está pronto. É preciso agora encontrar o IP correspondente. A todo domínio corresponde um IP. Alô? A todo domínio corresponde um IP. Isso é chamado registro, né? Todo domínio tem que ser registrado de maneira que quando alguém digitar o domínio, ele seja convertido no IP correspondente. Perfeito? Isso mesmo. E o responsável por fazer essa tradução de domínio chama-se protocolo DNS. Um dos protocolos, portanto, que a gente precisa dominar para ir bem numa prova de internet. Tá joia? A gente acabou de ver na primeira parte da aula que era o DHCP, lembra? Eu recomendo que vocês façam de tudo para não se confundirem, viu, gente? Ó, DHCP é o protocolo que fornece um IP para você poder se conectar à internet. DNS traduz um domínio em IP. Cuidado que os dois têm relação, assim, com numeração IP, mas eles fazem coisas diferentes. Tá legal? Bom, acho que é isso, né? Domínios. Uma última coisa que deve ser dita, e eu já tinha, na verdade, falado para vocês, os domínios são usados por servidores. E uma última coisa que também é legal saber, os domínios costumam ser divididos em níveis hierárquicos. Quando a gente olha para um domínio, gente, ele é dividido numa certa hierarquia. E tem que tomar cuidado porque os níveis hierárquicos, eles não vão na ordem que a gente escreve. É o contrário, é da direita para a esquerda. E não da esquerda para a direita. Algo assim, ó. Então, quando nós digitamos um domínio, o primeiro nível é sempre o último item descrito, o país. O segundo nível é o tipo, o terceiro nível é o nome, né? E eventualmente você pode ter 4, 5, 6, 7, quantos níveis quiser. É ilimitado. Não é comum ter mais de 5, 6 níveis. Não é comum. Mas também não tem limites. Um domínio pode crescer o quanto você quiser lá para a esquerda. Importante é a gente ser capaz de olhar para um domínio e identificar quem é quem, né? Então, todo domínio costuma ter na parte final os 3 últimos níveis que são bem marcantes, né? O nome, o tipo e o país. Portanto, dá uma olhada aqui, ó, www.terra.com.br. Que nível é esse? Terceiro, o nome. E esse, segundo nível. O tipo, esse, primeiro nível, país. E esse, quarto nível, o subnome. País, tipo, nome, subnome, subnome, vai diminuindo, né? Vai ficando cada vez mais subespecificado. E não há limites para lá, pode ter quanto quiser, ainda que o normal seja ter 3, 4, às vezes 5 níveis, mas pode ter quanto quiser, tá bom? Um detalhe aqui que eu acho que é bastante relevante vocês saberem, gente, eu vou pegar, deixa eu desenhar aqui que fica mais fácil, tá? Então, oi? Daí a gente vai ver agora, é o que eu vou fazer, mostrar para vocês, ó. Inicialmente os domínios têm o nome, o tipo e o país. Então vamos fazer o seguinte, vamos vir do primeiro nível para trás e identificando do que se trata. Vocês podem me ajudar? O país, gente, quando tá BR, FR, IT, JP, que tem um monte, né, de países, indica o quê, na opinião de vocês? O país, se é BR, significa que o servidor associado àquele domínio está no Brasil, ou significa que aquele domínio, .br, foi comprado no Brasil. O que vocês acham? Quando eu vejo um domínio terminando com BR, eu automaticamente subentendo, bom, esse servidor, nesse caso o servidor do Terra, está fisicamente no Brasil.
Se tem BR, eles têm que estar no Brasil. Ou significa que, na verdade, eu comprei esse domínio no Brasil. O que vocês acham? Essa segunda não tem nada a ver com onde está, mas sim onde você comprou. O país, então, indica onde o domínio foi adquirido. Tá? E só a título de exemplo, né? Então, .br, domínios comprados no Brasil, .ar, .py, UY, que mais? Deixa eu ver, PT, JP, RU, né? E assim vai, até chegar no mais perigoso de todos, sem identificação. Vou abreviar aqui, porque senão vai ficar muito longo. Vamos lá, gente. Que país é esse? Brasil. Esse. Argentina, Paraguai, Uruguai, Portugal, Japão, Rússia e assim por diante. Cara, são 207 países no planeta. Você tem, então, 206 identificações de países. Um a menos. Por quê? Porque tem um país que não tem identificação. Vocês sabem que país é? Estados Unidos. Quando não tem identificação, são os Estados Unidos, que é o caso, vê se vocês concordam, onde esse domínio foi comprado, www.globo.com. Veja que não tem o país. Está faltando, isso aqui já é o segundo nível. O primeiro nível está omitido, né? Então aqui é o segundo nível, terceiro e quarto. O país, nesse caso, foi omitido. Em que país a Globo comprou o domínio dela? Estados Unidos. Mas como é que eu sei disso? Que não tem identificação. Os Estados Unidos são o único país cujos domínios não precisam estar identificados. Claro que vocês vão me perguntar por quê? Porque foram eles que começaram a vender domínios. E na época, quando eles começaram, só eles vendiam. Então os americanos nem se tocaram que precisaria ter o .us. Mais tarde eles começaram a liberar as vendas para outros países. Para os outros países era necessário identificar quem estava vendendo. Mas como eles que começaram, naturalmente os Estados Unidos ficaram sem identificação. Não é uma questão assim de, o americano se acha, eles se acham tanto que eles omitem. Não, não é uma questão de, né, de se achar mais. Não, é porque eles que começaram e naturalmente os Estados Unidos não precisavam identificar nada. Só para os outros é que se tornou necessário. Ok? Então todos os países da Terra que comercializam domínios têm uma identificação, sempre com 2 letras, tá, gente? Isso tem uma regra. A identificação de país é obrigatória possuir 2 letras, com a única exceção dos Estados Unidos, que não tem identificação nenhuma, ok? Tá, depois, nossa, eu vou ter que trazer mais para cá, senão não vai sobrar espaço. Vocês sabem o que é o tipo? Que é o segundo nível do domínio? Ó, ele identifica a natureza do dono do domínio. Então, de que tipo é o dono daquele domínio? Os principais tipos de domínio são, gente, .com, .gov, .org, .edu e .mil. Não são os únicos, você até me perguntou ali do net, né? É que em 1986, quando começaram a ser vendidos esses domínios, a internet era tão rudimentar, ela era tão primitiva ainda, que eles acharam que apenas 5 tipos de domínio eram suficientes. Mais tarde, na década de 2000, é que a internet tinha crescido horrores, então uns 15 anos mais tarde, a internet tinha crescido tanto que aí se tornaram necessários criar novos tipos. Mas até então nós tínhamos somente 5 tipos básicos, tá? Vocês me ajudam, gente? O que é um tipo... Ó, são 2 características. Ele é comercial e com fins lucrativos. Então, qualquer instituição comercial ou que tenha fins lucrativos, por exemplo, um artista de novelas, um esportista, alguma coisa assim que ganha dinheiro,
ele registra o domínio dele, seja uma empresa ou uma instituição que tenha fim lucrativo, como .com. E gov, o que é? Gov é governamental, é bem fácil, né? Governamental, ou seja, qualquer domínio que pertença a um governo. Detalhe, o governo é nas 3 esferas. Pode ser o governo municipal, estadual e federal. Todos os 3 níveis de governo adotam o tipo gov, tá? E org, gente, vocês sabem? Ó, o org, esse é para prova, é o que mais tende a cair. O org, ele foi designado, foi inventado para se contrapor aos 2 anteriores. Então, para ser org é não governamental, vou ter que abreviar, senão não cabe, mas sem fins lucrativos, ok? Uma empresa, uma instituição, uma pessoa que queira registrar um domínio org, ela não pode ter intenção comercial, não pode ter fim lucrativo e não pode pertencer a um governo. Aí ela pode encaixar aqui, tá bem? São os 3 mais cobrados em prova. Aí edu, que é facílimo. Educacional, né? Isso. Educacional. Claro que vocês vão perceber uma coisa. O edu, ele é mais flexível. Por exemplo, um colégio particular pode ser registrado então como edu ou .com, né? Porque nada, uma escola. Se for uma escola pertencente ao governo, pode ser gov ou pode ser edu. Quem vai registrar pode até se dar o luxo de escolher ali um dos 2. Pode se encaixar num ou no outro. E mil, alguém sabe? Militar, exatamente. Então, mil é o domínio reservado a instituições militares. Exército, Marinha, Aeronáutica, Guarda Costeira, talvez Polícia Ambiental, né? SEALs, etc. Qualquer órgão militar pode registrar como mil. Mas é bom saber que boa parte das organizações militares são subordinadas a um governo, então às vezes muda, né? Mas existe a terminação para isso. Aí pergunta, gente, são apenas 5, então, os tipos que existem hoje em dia? Não. Esses foram os tipos iniciais, lá em 1985, quando a internet começou a aparecer. Hoje em dia, o tipo com, que é o campeão de todos, é o mais registrado de todos, né? Tem tanto domínio registrado hoje em dia que é difícil você querer registrar um domínio novo como .com e é provável que alguém já tenha registrado na tua frente. Você não vai conseguir registrar ele do tipo com. Por isso, gente, foram liberados, isso foi em 2002, tá? A partir de 2002 em diante, o tipo com aceita subtipos. Me entendam bem, não é subtipo. Você registra um nome que substitui o com, mas ele equivale a um tipo comercial, só que é mais específico. Vou dar exemplos. .ind, .imb, .odo, adv, blog, vlog, arte, eco. Ó, tem um que é campeão, etc. E o que você me perguntou, .net. Vou ter que botar umas reticências aqui, tem centenas de subtipos, tá? Dá uma olhada se é intuitivo. O tipo indie é para quê? Instituições comerciais na área industrial, indústria, imobiliária, odontologia, advocacia, blog, qualquer blog, né? Qualquer site do tipo blog. Aí vejam que então o tipo não é como o país, que tem restrição de letras. Aqui pode ter quantas letras quiser. 2, 3, 5, 10. Não tem restrição, tá? É verdade que a grande maioria tem 3 letras, mas não é uma regra. Então, blog. O que é vlog, gente? Videolog, né? Ao invés de ser só um blog com texto, você pode ter um blog de vídeo. Aí chama vlog. Arte, que é para qualquer pessoa com fins lucrativos na área de artes, artistas, artesãos, né? Escultores, atrizes ou qualquer coisa assim. Ecologia, o etc, que é campeão. O que vocês acham que é o etc? Etc é quase que um coringa, é qualquer coisa, etc. Esse eles inventaram para se encaixar para quase qualquer coisa. E net, que é a sua dúvida, né? Para que serve o net? Bom, net em inglês vem de network, redes. Então, normalmente o net
costuma ser a segunda alternativa para substituir o com. Que a maioria das empresas costumam ter uma rede de computadores nas suas instalações. Então eles já usam, se não, tentamos registrar o nome da empresa.com e já tinha alguém registrado antes, tenta como .net, tá? O net é um tipo comercial bem genérico, também é quase um coringa, ele se encaixa em qualquer atividade. É só dizer que tem rede de computador e tá feito. Mas não é só isso, tá, gente? Tem um monte de subtipos. Hoje em dia, tá bem comum também cidades, .Floripa, .Manaus, Poá, né, de Porto Alegre, tem um monte de tipos que eles inventaram para cidades e tal, é bem variado. Oi? Tudo junto assim? Não. Quando tem esse, ele substitui o .com, né, porque é o segundo nível, então só pode ter um nome. Para quem não ouviu, ele perguntou assim, eu posso registrar um domínio do tipo .ind.com.br? Não. O ind também não. .com.edu, pior ainda, né? Que aí você estaria usando dois tipos de naturezas teoricamente diferentes. Não pode, é um só. Ou .com e seus subtipos, ou gov, org, edu, mil, mas só um deles. Vários não. Agora tem um detalhe. No nível de nome pra cá, você pode botar o nome que quiser. Então, assim, eu nem diria que é impossível. Eu posso querer registrar um domínio .edu e onde o nome eu invente com, mas aí o com não significaria do tipo comercial. Ele já está no nível do nome, né? É que talvez a minha empresa chame com. Nada me impede de fazer isso, eu posso. Mas esse com, nesse nível, não significaria o tipo, já é o nome da instituição. Tá? Só para estabelecer aqui, né? Ok, gente? E acho que é isso então, né? Aprendemos o que é o domínio, que é uma forma alternativa de identificar computadores. Ele trabalha com nomes ao invés de números. O objetivo foi de substituir a necessidade obrigatória de guardar IP, né, o número IP na memória. Tem que lembrar o que é o protocolo DNS, que é responsável por traduzir. Você digita um domínio, o DNS encontra o IP correspondente. Mas o que é esse IP? O IP está sempre relacionado porque você precisa registrar um domínio. Quando você registra um domínio, ele fica associado àquele número IP. De tal maneira que quando alguém digita o domínio, você tem uma forma de chegar no IP que deveria ter sido digitado, mas não precisa. Né? Então a gente chama de registro. Quando um domínio é registrado, a gente precisa identificá-lo nessa estrutura. O país, o tipo, o nome, e ele aceita subnomes também à vontade. Quer ver uma coisa que volta e meia cai em prova? Todo domínio tem ou não que ter www. Isso é batata, toda hora cai em concurso. O que vocês acham, gente? Todo domínio tem a obrigatoriedade de ter www? Sim ou não? Resposta, não. O www é totalmente opcional. Mas por que 99,9% dos domínios tem www? Porque isso virou quase que uma padronização, né? Quase, falei quase, não é uma obrigação. Mas a maioria dos domínios tem www para facilitar a vida do usuário. Imagina se fosse assim, não, às vezes tem, às vezes não tem, às vezes troca www por TTT e seria uma encrenca. Que bom que é padronizadinho. Não, 99,9% usa, então você já começa o domínio digitando www, né? Quer ver outra coisa que eu já vi em provas? Quando um domínio termina com R, significa obrigatoriamente que a página está escrita em português do Brasil? Sim ou não? Quando um domínio de uma página, de um site, termina com .br, a indicação significa que a página está escrita em português do Brasil? Não, significa apenas que foi registrado no Brasil. A pessoa que comprou esse domínio fez o registro e pagou por ele no nosso país. Se ele tivesse registrado em outro país. Então, peraí, eu posso comprar um domínio na Argentina, mas deixar o meu site, o meu servidor no Brasil? Pode ou não pode? Claro que pode. O domínio fica associado a um IP. Então eu vou lá na Argentina e compro o meu domínio,
associo a um IP de um servidor que esteja no Brasil e não tem problema nenhum. A única coisa é que o meu domínio vai ter AR. Eu vou meio que obrigar as pessoas a lembrarem que tem que digitar AR. Então talvez não seja uma boa ideia, né? Muita gente, nós, normalmente, quando a gente quer acessar um site brasileiro, a gente já não automaticamente bota BR no fim, né? A gente subentende que é BR no fim, mas nada impede de comprar o domínio num outro lugar. E, aliás, se vocês olharem bem aqui, por que que a Globo.com registrou nos Estados Unidos? Vocês têm ideia? Para forçar o domínio dela a ficar mais curto, né? Só .com, não precisa nem botar o BR. A Globo registrou o domínio dela na década de 90. E lá em 1990 e poucos, poucas pessoas dominavam a internet. Então ela tinha, a Globo tinha, eu me lembro isso, que eu li, tá? A Globo tinha a preocupação de facilitar ao máximo a entrada das pessoas no site dela. Então eles fizeram questão de registrar o domínio fora, nos Estados Unidos, para que o domínio ficasse bem curtinho, né? Globo.com, mais nada. Hoje em dia está todo mundo bem habituado, não tem problema nenhum ter o BR, né? Isso não é um empecilho. Mas foi por isso que ela fez isso, tá? O tipo é obrigatório. Ah, só tem um detalhe. Só tem um detalhe. No Brasil, existe uma concessão especial para as universidades. Você já deve ter visto. O UDESC, UFSC, Univale, Unisul, não tem o tipo, que teoricamente deveria ser edu. Qual é o domínio da UFSC? UFSC.br. Não tem o ponto .edu, né? E por quê? Porque o órgão que registra domínios do Brasil abriu exceção só para universidades. Mas isso não valeria, gente, para nenhum outro tipo de instituição. Por exemplo, a Coca-Cola. Olha, imagina o império da Coca-Cola. No Brasil, vocês acham que a Coca-Cola conseguiria registrar Coca-Cola.br? Tirando, tipo, não, nem a Coca-Cola, riquíssima, vai conseguir fazer isso. Tem que ter o .com, né? Coca-Cola, claro que se encaixaria no comercial. A única instituição no Brasil que consegue eliminar o segundo nível são as universidades, porque abriram concessão para elas e em nenhum outro caso consegue isso, tá bom? Foi bom você tocar no assunto. Tá bom, gente? Ok. Tá, então, acho que ficou para trás, né? A gente acabou de ver, ó, esse blocão aqui, os tipos de endereçamento de computador, seja por número, que agora vocês já sabem, número IPv4, IPv6, os formatos ali, e para que serve, e os endereços na forma de nomes, domínios que a gente acabou de ver. Mas tem um detalhe, quando a gente fala de endereçamento, é importante, depois eu posso até provar para vocês. Gente, é um dos tipos de questões mais frequentes em prova. Esse aqui, ó, que falam sobre URL. Aí é bom lembrar, URL é também um tipo de endereçamento, mas é um pouquinho diferente. A URL é o endereço de uma informação e não o endereço de um computador. Vocês concordam que tem uma diferença enorme, né? Entre o endereço de uma máquina, endereço de um computador, para o endereço de uma informação. Um texto, uma música, uma página. Na internet, qualquer recurso, qualquer informação, tem que ter um endereço. Para que o cliente, ó, como as coisas se encaixam. Quando o cliente solicita alguma coisa ao servidor, as informações estão no servidor. Acontece que o cliente tem que dizer, ele tem que ser muito claro. Ele tem que dizer, ô servidor, me manda essa informação ali. Então, quando o cliente quer solicitar aquele assunto, aquela informação específica, vamos lá, ele usa só o domínio do servidor ou ele tem que usar a URL da informação? O que vocês acham? A URL, né, para chegar na informação específica, é necessário digitar um endereço mais longo, mais detalhado, para chegar na informação, ok? Então, lá vai, gente, ó, o que é URL? Considerando, assim, as coisas que eles vão cobrar de vocês em prova, é isso que interessa para nós, né? A primeira coisa que eles vão cobrar de vocês, e eu recomendo que vocês tomem cuidado, é o significado da sigla. Vocês me ajudam? É correto dizer que o URL vem do inglês Uniform Resource Locator? Sim, guardem com carinho. Eu já vi várias questões, só para dar um exemplo,
onde eles põem assim, ó, URL significa Universal Resource Locator. Errado, mas é difícil, às vezes, a pessoa perceber que tinha uma pegadinha ali no meio. Não é universal, é uniform, tá? Cuidado com essas eventuais pegadinhas que eles podem montar. Bom, o que quer dizer Uniform Resource Locator? Tá aqui, ó, ao pé da letra, né? Localizador uniforme de recursos. Lembrando, localizador, porque é um endereço. Uniforme, porque é padronizado, ele tem um padrão de escrita. E recursos, porque equivale a uma informação. Na prática, né, a URL é um endereço de algum tipo de informação disponível na internet. Essas informações podem ser quaisquer coisas, gente. A URL pode apontar para uma página, ou para um vídeo, né, disponível num servidor, uma foto, um programa, um site, qualquer coisa, qualquer tipo de informação disponível teria a sua URL, tá? E me ajuda aqui, ó. Sabendo que o significado de URL é uniforme, vocês acham que as URLs têm uma padronização de escrita? Ou escreve de qualquer jeito? Na verdade, está aí a resposta. Não, ela tem uma estrutura pré-definida, que é exatamente assim. Ó, a URL costuma ter 4 partes, separadas, desculpe a redundância, separadas por separadores, ficou redundante, mas que são bem distintos. Ó, você tem que respeitar a forma de usar o separador. Então, gente, a primeira parte é o protocolo. Depois depois do protocolo, você é obrigado a usar 2 pontos //. E cuidado com pegadinhas. Não é 2 pontos contra barra. É barra normal. Eu vejo muitas vezes eles colocarem assim para tentar enganar o candidato, né? Você tem que ser atento ali para ver a forma correta. Então, protocolo, 2 pontos //. O endereço do servidor, vocês me ajudam? Quando a gente fala de endereço de servidor, pode ser o domínio? Sim ou não? O domínio indica um servidor? Sim. E poderia ser também o IP? Gente, pode. Você tem a alternativa de colocar ou o domínio, se você preferir, ou o IP, se você souber esse IP. Só para aproveitar o embalo aqui. Qual dos dois agilizaria a troca de dados entre você e o servidor? Digitar aqui, ó, o domínio ou digitar o IP? Qual seria mais rápido? Por que o IP é mais rápido? Porque quando você digita o DNS, é necessário fazer a tradução e encontrar o IP. Isso leva um tempo. Se você digita o IP direto, você já está dando mastigadinho, ele não vai precisar traduzir nada, você já deu o IP. Mas quem é que guarda de cada servidor, né? É difícil. Então, em geral, a gente vai pelo caminho que para nós é mais prático. Bota o DNS e manda ele se virar. Ele que encontra o IP pra gente. E ok, né? Mas é possível, pelo menos se aparecer uma questão de prova, se eles trocarem aqui um domínio por um IP, gente, é válido. Não tem problema nenhum, tá? Aí barra, que é obrigatório para separar o endereço do servidor do que vem a seguir. E o que é isso aqui, ó? Vocês me ajudam? É que eu fiz abreviado, tá? Isso aqui é um caminho de pastas. Então, cuidado. Aqui pode aparecer uma pasta, 3 pastas, 5 pastas, uma após a outra. É um caminho. Barra isso, barra aquilo, né? E, por fim, a parte mais importante da URL, o recurso, a informação que você está solicitando ao servidor. Só um último detalhe. Cuidado. As URLs, elas não têm a obrigação, gente, de ter as 4 partes. Obrigatório mesmo são essas duas aqui, ó, o protocolo e o servidor. Então, cuidado, se cair assim numa questão de prova, uma URL meio curtinha, quer ver? Deixa eu dar um exemplo aqui, que essa aqui não é curta, mas depois eu dou um outro exemplo. Ó, me ajudem, tá? http://www.pm.sc.gov.br/história/museu.html. Isso aqui é uma URL ou não? Certo, mas para vocês, URL é isso ou URL é isso?
É o de baixo, é o todo, né? Tudo isso é uma... Na verdade, isso aqui, eu acho que vocês concordam, isso é um domínio, é o domínio do servidor. Está aqui o protocolo, o separador, o domínio do servidor, que eu botei na forma de domínio, poderia ser IP, barra, que separa. Tá, então agora me ajuda, o que é institucional? É caminho? Não, institucional é uma pasta. É história, outra pasta. Portanto, isso é o caminho de pastas. Institucional barra história, né? E o que é museu.html? É o recurso, a informação que eu estou solicitando ao servidor. Manda para mim, museu.html. Você pode ver que toda informação é um arquivo. E por ser um arquivo, ela tem extensão. A gente viu isso na aula do Windows, né, gente? Recentemente, eu acho que nós tivemos aula de Windows aqui. Que a gente aprendeu que a nomenclatura de um arquivo tem duas partes, o nome e a extensão. Vocês lembram que a extensão serve para indicar o tipo de informação que tem dentro? Então diz para mim, um negócio que se chama museu.html tem o que dentro? Uma página web. E se fosse museu.jpg? Teria uma foto. E se fosse MP3? Teria uma música. E se fosse doc? Teria um texto, né? E assim por diante. Então, normalmente a extensão indica a informação realmente que você quer. Só que, curiosamente, algumas URLs, elas podem vir incompletas. Por exemplo, imagina tirando tudo isso aqui, ó. Isso aqui, ainda assim, pode ser considerada uma URL? Sim, porque a URL, ela pode ser vista como o endereço de uma informação ou de um site. Né? A URL pode apontar para um site. E normalmente o endereço de um site ele é incompleto. Fica faltando alguma coisa. Mas já funciona. Então se eu quisesse entrar, por exemplo, no site da PM, concorda? Portanto, sim, isso já seria considerado um exemplo válido de URL. Mas ela pode ser longa também, né? Mais detalhada, tá? Vou ver se até o finalzinho da aula eu pego umas questõezinhas, ou se não der tempo, eu me comprometo em passar para vocês, tá, gente? Uma bateriazinha de questões para vocês darem uma treinada, né? Isso aqui, a gente viu um monte de conceitos aí, seria legal dar uma treinada depois. Ok? Aliás, aqui tem, tá cheio de... Você clicar nesses balõezinhos, deixa eu ver se eu pego aqui, ó, os exemplos de questões, peraí. Ó, só para exemplificar, URL é o endereço para a localização de um recurso da internet, seja uma página, uma foto, um vídeo, etc. É ou não é? Até aqui tá certo a afirmação? Sim, essa é a definição de URL. A URL deve apontar para um determinado arquivo hospedado em um servidor, certo ou errado? A URL aponta para os arquivos? Sim, porque é dentro dos arquivos que estão as informações, certo? Normalmente, o URL é o endereço de um site web, certo ou errado? Certo também, o URL pode ser entendida como o endereço do site, certinho. Um exemplo de URL é o endereço da página de concursos do SESP na internet. http://www.cesp.nb.br/concursos/index.html. Isso aqui seria um exemplo de URL? Sim. Então, não sei vocês, mas tudo que ele falou aí tá certinho. Isso mesmo. Só mais uma. URL é o endereço de um recurso utilizado pelos diversos hospedeiros de página. Vocês me ajudam? O que ele quis dizer com hospedeiro de página? Quem é que hospeda a página? O cliente ou o servidor? Isso, você pode trocar aqui, né? Utilizado pelos diversos servidores na internet. Ok. Vários servidores diferentes podem ter a mesma URL, o que facilita a dedução e, portanto, o acesso do usuário a um sítio, a um site. E aí, gente? Na internet, a URL é o endereço de um servidor que hospeda páginas? Sim. Vários servidores hospedeiros de página costumam ter a mesma URL? Não. Cada servidor tem que ter uma URL diferente. Vocês vão lembrar disso aqui, ó. Faz parte, é básico da URL ter o endereço daquele servidor. Se trocou de servidor, com certeza a URL vai ser diferente, né? Essa URL, por exemplo, está hospedada no servidor da Polícia Militar de Santa Catarina.
Né? Se fosse no servidor da Globo, seria diferente. No servidor do Terra, ainda mais diferente. Então, cada URL leva a um servidor diferente. Já está na estrutura dela. Não daria para aceitar lá errado. Ok? Deu para entender? URL? Então, vamos pro penúltimo assunto. Hoje, que bom que vai dar tempo. Olha só. Primeira vez na vida que vai dar tempo para falar tudo. Bom, eu vou de novo pedir que vocês me ajudem a juntar as coisas que a gente viu na aula de hoje, pessoal. O que isso aqui significa para vocês? Aliás, isso e isso. Quando vocês virem eventualmente um desenho desse, né, numa prova, talvez, cliente servidor, tem a ver com a internet? Sim, é a base, é o modelo adotado de comunicação na internet. Essa máquina solicita, essa realiza o serviço. Perfeito. Então vocês concordam que na internet clientes e servidores se comunicam? Eles trocam informações entre si? Sim ou não? Sim. E vocês concordam que quando duas entidades trocam informações, quer ver? Vou dar um exemplo. Nesse momento, duas entidades estão se comunicando. Eu aqui na frente e vocês aí ao fundo. Pessoal, com todo... Ah, meu Deus, com toda a calma. Vocês estão entendendo o que eu estou falando durante a aula? Tomara que sim, tomara que sim. E por que vocês estão me entendendo? Porque inconscientemente, aliás, eu estou vendo, poxa, vocês são uma turma bem educada. Vocês inconscientemente estão adotando protocolos de comunicação. Só para a gente entender. O que é um protocolo de comunicação? Simples. São regras que a gente utiliza para poder se comunicar com outra pessoa, né? Então, sempre que a gente está conversando, em geral, alguém fica em silêncio enquanto o outro fala. Isso faz parte do protocolo, ok? No nosso caso, enquanto eu falo, vocês me ouvem. E se alguém de vocês quiser fazer uma pergunta, qual é o protocolo? Se enquanto eu estou falando, alguém quer perguntar, vocês perguntam direto? Ou o protocolo é, não, faz um sinal. E assim que possível eu passo a oportunidade, né, para outra pessoa. Isso também faz parte do protocolo. Pois é, da mesma maneira, na internet, clientes e servidores adotam protocolos de comunicação para garantir que o pedido vá e a resposta venha. E se eles cobrarem de vocês em prova, o nome que se dá a todos os protocolos usados na internet é esse aqui, ó. Tá bom? Então vocês podem me dizer como se chamam o conjunto de todos os protocolos adotados na internet? Como chama? TCP/IP. Vocês não vão ficar surpresos quando pegarem várias questões de prova. Toda hora vai aparecer isso aqui, tá, gente? Guarda com carinho. TCP/IP não é um protocolo. TCP/IP é uma família de protocolos formada por vários protocolos menores e que todos eles são adotados na internet. Então, em geral, costuma cair assim. O conjunto de protocolos adotados na internet se chama TCP/IP, IPX, NetBEUI. Eles inventam os nomes. Aliás, alguns nem são inventados, existem mesmo. Mas a resposta certa é: os protocolos que a internet adota se chamam TCP/IP. Tá? Então, a partir de agora, já em seguida, vamos dar uma olhadinha em quais seriam os principais protocolos. Mas vamos só dar uma paradinha para um intervalo, daí a gente volta.